Bom, pessoal, então a inscrição para o Maratona Tech surgiu de uma maneira meio inesperada, né? A gente tinha participado de um outro evento, uma outra competição que se chamava DNA, e a partir de então começou a aparecer notícias de outras competições para mim, né? Através de anúncios no Instagram, né? Então surgiu o anúncio da Maratona Tech, mas ele já tinha encerrado as inscrições e eles estavam prorrogando as inscrições, né? Então o anúncio surgiu para mim e eu descobri a Maratona Tech depois que ela já tinha encerrado as inscrições, no momento em que eles abriram um prorrogamento das inscrições por mais alguns dias. Então daí eu pensei, por que não? Eu tinha alguns bons alunos aqui na escola e pensei, por que não inscrevê-los, né? Então, antes da Maratona Tech, a gente já havia participado de algumas outras competições. E por conta do resultado que a gente teve, eu não criei muita expectativa na Maratona Tech, tanto pela quantidade de pessoas que estavam inscritas, quanto pelo nosso próprio empenho que a gente colocava. Mas, mesmo com todos esses poréns, a gente acabou indo lá e fazendo o nosso melhor, gravando da melhor forma possível, fazendo o melhor projeto que a gente conseguiu, e a gente acabou conseguindo um bom resultado. Bem, no meu caso, na maratona, tudo começou numa tarde, eu recebi um link do Luiz, e era o link exatamente da maratona, e eu logo aceitei, sem nem saber o que era. Mas aí, quando eu descobri, eu confesso que eu não conhecia, mas eu achei muito interessante a parte de você realmente tentar resolver um problema da sociedade usando tecnologia, eu achei muito legal. Mas por ter muita gente inscrita, eu pensei que ia ser uma coisa impossível, para ser sincero. Mas mesmo assim a gente tentou fazer o nosso melhor, fazer um bom projeto, um projeto legal aqui para nossa cidade. E aí a gente conseguiu ser aprovado. Então, inicialmente a gente conseguiu inscrever 3 alunos, que foram o Nathan, o Guilherme e a Kathleen. E a gente fez um projeto aqui. O pessoal da Associação Cactus, lá da Maratona Tech, mandaram pra gente o que deveria ser feito na primeira fase. Então, na primeira fase, era para desenvolver um projeto, um protótipo de aplicativo, para tentar resolver um problema da comunidade, através do uso de tecnologia, né? Então, a gente fez um grupo com esses 3 estudantes que a gente conseguiu escrever, né? E eles estiveram desenvolvendo o projeto, e eu estive acompanhando e orientando eles. A gente recebeu material da Associação Cactus ali, tanto para auxílio do professor orientador, também para os alunos, dando dicas de como a gente poderia estar desenvolvendo esse projeto na primeira fase. Então, falando um pouquinho sobre como foi o desenvolvimento da primeira fase, a gente tentou pensar em problemas que a nossa cidade enfrenta. E entre eles tem um que é bem difícil mesmo, que é a questão das enchentes. O rio aqui na nossa cidade, ele tem alguns fatores que quando chove muito, ele acaba saindo e alagando muitas casas e afetando muitas pessoas. Então a gente tentou pensar em um projeto que poderia ajudar essas pessoas a estar melhor preparadas para enfrentar essas enchentes. E tudo isso usando a tecnologia. Então a gente foi lá, falou com o coordenador da Defesa Civil, também fomos com o drone fazer algumas imagens, né? E aí no final a gente acabou fazendo o protótipo do aplicativo que seria usado para ajudar as pessoas da nossa comunidade a enfrentar as enchentes e usando a tecnologia. Então, para desenvolver esse projeto, a gente usou as aulas da escola mesmo, nosso horário de aula. A gente usou para fazer os protótipos, para fazer a edição, os computadores da escola e tudo, como eu já disse, no horário que a gente estava aqui na escola. Então a gente saiu, como o Nathan já havia falado, a gente foi para a prefeitura, a gente falou com o pessoal da Defesa Civil e eles explicaram tudo certinho para nós como é que estava o problema. E em cima disso a gente foi trabalhar. A gente gravou alguns vídeos usando o drone, tudo com o objetivo de gravar os rios ali, sobretudo as partes em que o rio enche, para a gente ter essas imagens e conseguir usar no nosso vídeo que a gente fez na Maratona Tech. Então, a partir do momento do desenvolvimento do projeto ali, a gente encaminhou lá para a associação e a gente acabou conseguindo a classificação para a segunda fase, né? Então a gente entrou na segunda fase com os 3 alunos que participaram da primeira fase, né? E aí na segunda fase, cada um deles acabou recebendo 8 ciclos de estudo, de pensamento computacional e lógica, e ao final desse ciclo de estudo eles respondiam a um quiz com algumas perguntas, né? E essas perguntas iriam definir uma pontuação
que seria para a classificação geral da competição, né? Então daí cada um recebeu através de um chatbot da maratona, né? Pelo WhatsApp pessoal dos alunos mesmo, né? Então eles estudaram no tempo deles e responderam as questões dos quizzes no tempo que eles tinham disponíveis para fazer, né? Então, falando um pouquinho sobre como foi a segunda fase, né? Assim como o Luiz falou, a gente recebeu vários conteúdos sobre inúmeros temas dentro do pensamento computacional. E aí o objetivo era estudar o que estava lá, né, que tinha vários pontos, um resumo depois, e responder perguntas à base do que estava ali naquele material. Então a gente foi de um em um, de ciclo em ciclo, estudando, né, na honestidade ali e respondendo as perguntas. No meu caso, algo que eu queria compartilhar é que, principalmente os últimos ciclos, eles foram bem difíceis. Tinha algumas perguntas assim para lascar mesmo, que a gente fala. Mas no fim acabou dando certo e essa foi um pouquinho da minha experiência na segunda fase. Então, na nossa segunda fase da Maratona Tech, a gente recebeu o material de estudo pelo WhatsApp e, no meu caso, pelo menos no nosso caso aqui, a gente estudou esse material para depois, logo depois, no WhatsApp também responder algumas perguntas que nos era entregado pelo chatbot da Maratona Tech. As perguntas, especialmente da primeira até a quinta fase, estavam bem de boa, bem o que a gente havia estudado lá. Para nós estava tranquilo, a gente até conseguiu pontuar bem nessas aí. O problema chegou nas últimas questões, né, nos últimos ciclos. Foi realmente, na minha opinião, foi mais difícil e exigia um pouquinho mais de pensamento, não só o que a gente estudou no material, exigia mais lógica, como é o objetivo da Maratona Tech. Mas então foi isso, na minha opinião, foi bem tranquilo a segunda fase comparado com a primeira. Eu achei até mais fácil, porque foi menos empenho que a gente teve que colocar em cima, até porque o nosso vídeo foi muito bem pensado, muito bem executado, então a gente precisou de um pouquinho mais de empenho para fazer. Então, como eles falaram ali, o Guilherme e o Natan falaram, eles responderam os ciclos lá, fizeram uma pontuação boa, assim como a Kathleen também fez uma pontuação boa, mas o Natan e o Guilherme fizeram uma pontuação um pouquinho melhor do que a Kathleen, e no final a gente acompanhando a cerimônia de premiação lá, que na cerimônia de premiação foram chamados lá os medalhistas de ouro, né? E lá eles divulgaram todos os medalhistas de prata e de bronze. A gente estava aí na expectativa pela pontuação que eles tinham feito, que era uma pontuação boa, mas a gente não sabia se era uma pontuação que alcançaria premiação ou não, mas a gente tinha uma expectativa, né? Então eu acabei acompanhando como orientador deles lá através do meu laboratório de informática. Lá eu deixei lá rodando a live da premiação e fiquei acompanhando para saber se eles seriam ou não premiados, né? E para minha surpresa, lá no final da live, a felicidade surgiu, né? Quando eu vi o nome do Natan e do Guilherme, o nome da escola Dom Vital lá na lista de premiados lá. Fiquei muito feliz por eles, porque eles são uns alunos excepcionais e merecem essa premiação. São realmente muito bons. Fiquei muito feliz de ter visto, presenciado e ter participado desse projeto junto com eles. Bem, no meu caso, eu vou ser sincero que eu não esperava, eu já comentei isso com o Luiz inúmeras vezes, eu não esperava realmente que a gente ia conseguir a medalha de bronze, porque eu sabia que a gente tinha ido bem, mas era tanta gente que estava concorrendo que eu pensei, é impossível, né? Mas aí um certo dia, como eu trabalho aqui no Dom Vital também, ele veio chegando, bem loucão, né? E falou que a gente tinha ganhado a medalha. Eu fiquei bem feliz, para falar a verdade. Fiquei bem eufórico ali, muito louco. Mas realmente para mim foi um privilégio, uma alegria poder colocar o nome do Dom Vital em uma competição tão grande assim, como é a maratona, né? E eu espero que isso inspire outros jovens da nossa escola a também melhorarem na tecnologia, que é uma área muito interessante que só tem a crescer na nossa sociedade. Então, como o Natan falou, eu também imaginava que seria muito difícil a gente conseguir uma medalha na Maratona Tech, porque são por volta de 1 milhão de pessoas competindo, então a gente imaginava que mesmo indo bem, a gente não teria pontuação suficiente para chegar com medalha, né? Mas no dia da premiação, a gente assistiu ela pelo YouTube. Eu confesso que eu não assisti a premiação na hora, mas assim que saiu o nosso resultado de bronze da competição, eu fiquei sabendo, o professor Luiz e o Natan já me enviaram o resultado no nosso grupo, e daí a partir daí foi só felicidade, né?
Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo nosso resultado, não esperava isso. Medalha de bronze no nível 3, no nosso nível, que é o ensino médio, é uma coisa realmente bem complicada de conseguir, a gente acabou conseguindo. Então, eu fiquei muito feliz pelo nosso resultado e por elevar o nome da nossa escola. Então, assim, o que deixou a gente bastante feliz também é que ela é uma competição nacional, então engloba pessoas e estudantes de todo o nosso Brasil, né? Do 6º ao ensino médio, então a gente ganhou a medalha de bronze no ensino médio. Então, pessoal, esses daqui são os medalhistas de bronze da Maratona Tech, representando aqui o Dom Vital. Eles trouxeram uma medalha a nível nacional, na competição nacional de tecnologia, a maior competição de tecnologia entre escolas do Brasil, aqui para a nossa escola, aqui para o Dom Vital. Então, eu também queria aproveitar para agradecer a Associação Cactus e parabenizar a Associação Cactus por essa iniciativa de estar desenvolvendo um projeto desse porte, né? Incentivando aos jovens estudantes aí a seguirem carreiras, né, na área de tecnologia, que é uma área que tem bastante futuro, um futuro bastante promissor, né? E por último aqui, pedir uma salva de palmas aqui para os nossos estudantes, né? Vamos lá, nós mesmos vamos bater palmas, vocês aí em casa batam também, que eles merecem, né? Aí sim.